Olá, muito boa tarde. Doutor Henrique Meirelles, o senhor me ouve? Sim, estou ouvindo agora. Ótimo, muito bom. Só para Boa testar tarde. o som, uma boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais um evento da Bridgen, transmitido aqui pelo nosso canal do Zoom e também pelo nosso canal do YouTube. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. E, primeiramente, em nome da Câmara, eu gostaria de agradecer ao nosso palestrante convidado de hoje, Dr. Henrique Meirelles, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo novamente em nossa casa. O senhor que já esteve conosco em diferentes momentos, em diferentes formatos de evento, é um prazer tê-lo conosco nesta sessão, que será, então, conduzida, que está sendo levada à frente pela nossa equipe Carolina Ures, presidente da filial aqui de São Paulo. Eu falo com vocês da cidade de São Paulo. E também Alan Lutfi, presidente do Comitê de Economia e Finanças, que fará a conversa com o senhor, a mediação dessa conversa, de um tema tão relevante neste momento. Também gostaria de agradecer ao Fabrício Soares, o nosso gerente-geral da Câmara, que está pilotando aí nos bastidores esta sessão. E aproveito para as minhas palavras iniciais, poder contar a todos aqui presentes, agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando, e contar a vocês que a Bridgen é uma instituição que existe no Brasil há mais de 100 anos. Temos por objetivo ser a referência, né, temos como nossa missão ser referência da comunidade Reino Unido, Brasil, propiciando um fórum cada vez mais relevante de discussão para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Eu estou à frente agora da Bridgen, neste novo momento, então, da presidência, a primeira mulher à frente da presidência da Bridgen, e, portanto, trazendo todo um espírito de renovação da Câmara e de inovação. Atuamos de maneira nacional e temos equipes que estão em diferentes partes do Brasil, então, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. E fazer parte da Câmara significa ter a oportunidade de conexão com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. Além desses eventos que vocês estão aqui nos acompanhando e continuem, então, nos acompanhando, a nossa agenda de eventos, que está bastante cheia, bastante atarefada, com várias frentes de discussão nas próximas semanas. Além desses eventos, também organizamos cafés da manhã, seminários, enfim, no momento onde todos ainda se encontravam presencialmente, e isso, no momento que for possível, retomaremos as atividades. Por hora, uma série de webinars bastante relevantes com diferentes temáticas. E também temos publicações eletrônicas, nossa newsletter, assine a nossa newsletter, é só se cadastrar no nosso site, e também publicações que distribuímos em nossos eventos em diferentes formatos. Neste momento, eu passo a palavra, gostaria de passar a palavra a Carolina Ures, presidente da filial aqui de São Paulo. Ela vai falar para vocês um pouco dos comitês nos quais a gente atua, para que, então, a gente possa dar início à conversa com o doutor Henrique Meirelles. Agradeço a atenção de vocês. Carolina, a palavra, então, segue com você. Muito obrigada. Obrigada, Ana. É uma honra estar diante de uma cabeça tão ilustre como a do secretário. Nós todos no nossos comitês, todos os presidentes de cada uma dos nossos comitês, somos todos muito fãs do senhor e temos uma honra imensa de tê-lo hoje conosco para debater um tema tão relevante. Eu queria não perder muito tempo da sua fala só para comentar os nossos 13 comitês. Nós temos o Comitê de Agronegócios, o Comitê de Capital Humano, o Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais, o Comitê de Economia e Finanças, que é o que está organizando esse evento, o Comitê de Educação, o Comitê de Energia Elétrica e Renováveis, Infraestrutura, Legal, Tributário e Regulatório, Meio Ambiente, Mineração, Óleo e Gás, Seguro e Resseguros e Tecnologia. Nós, enfim, agradecemos muito ao secretário e também ao Alan por ter organizado e ter idealizado esse seminário, esse encontro, que é o presidente do Comitê de Economia e Finanças. Alan,
toma a palavra. Obrigado, Carol. Obrigado, Ana Paula. Gostaria aí de agradecer o público presente, tanto o Zoom quanto através do canal da Câmara Britânica. Gostaria também de explicar um pouco a dinâmica do nosso webinar, né? O webinar tem aí como tema principal o impacto econômico da crise no estado de São Paulo e vai ser no formato aí de bate-papo com o senhor secretário, tem duração por volta de 30, 35 minutos. Ao fim, teremos uma breve sessão de perguntas e respostas, exclusivamente aos associados da Câmara, e somente poderão ser enviadas perguntas via Zoom, uma vez que a gente não está aí monitorando o YouTube, apesar da gente já estar transmitindo também. Eu peço a gentileza que, ao fazer as perguntas, mencione o nome e a empresa associada anterior à pergunta. Haverá uma curadoria, porque a gente não consegue, obviamente, responder todas as perguntas devido aí ao tempo limitado do senhor secretário. Desde já, gostaria aí de agradecer o convidado e fazer uma breve introdução do senhor ministro, né? O Henrique Meirelles é um administrador, um executivo da área de finanças, político e atual secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Considerado uma das figuras mais respeitadas na área internacional, Meirelles foi presidente internacional do Banco de Boston, presidente do Banco Central do Brasil entre 2003 a 2011 e ministro da Fazenda em 2016 e a 2018. Gostaria aí de agradecer a todos presentes no webinar e um agradecimento especial ao senhor Dr. Henrique Meirelles, secretário da Fazenda, ao qual eu tenho a honra de estar entrevistando. Eu, particularmente, fico muito agradecido pelo senhor aí ter aceito o nosso convite feito em nome da Câmara. Acredito que para o Estado de São Paulo não teria nenhum nome melhor a estar comandando aí a pasta da Fazenda do que o senhor no Estado. Obrigado, ministro, secretário. Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui conversando com os membros, os sócios da Câmara. Já temos aí um diálogo aí já há bastante tempo. Eu, inclusive, tive aí numa atividade também similar quando eu era presidente do Bank Boston aqui no Brasil, ainda antes de assumir a posição em Boston. Eu também fui, durante 4 anos, presidente da Câmara Americana de Comércio de São Paulo, a AMCHA. E, portanto, temos aí todo um trabalho de cooperação com as câmaras, um trabalho, portanto, que eu participei muito lá, e todo o trabalho das câmaras é uma coisa que eu dou muito valor, acho muito importante, e já que eu já conheço já há bastante tempo. Em relação à questão da crise, eu gostaria de começar traçando uma diferença fundamental entre esta crise e crises passadas que nós enfrentamos. Eu, quando assumi o Banco Central do Brasil, em 2003, janeiro de 2003, nós enfrentávamos uma crise que era uma crise que tinha vindo ao Brasil, acontecido no Brasil em 2002, continuava em 2003. Nós tínhamos uma turbulência muito grande. Naquela época era uma expectativa política negativa, né? Que era a expectativa do que faria o PT no poder. Então tinha aquelas histórias todas de empresários mudando para Miami, um então presidente da Fiesp dizendo que 1.000 empresários brasileiros iam se mudar para Miami, aquela coisa toda. No final, o então eleito presidente Lula me convidou para ir para o Banco Central. Eu aceitei com uma condição
de independência total. Isto é, eu dirigiria o Banco Central com total independência. Isto, depois de muita negociação, isso foi aceito e foi assim que aconteceu. Era a chamada independência operacional, na medida em que isso não estava na lei. Até hoje não está. Temos trabalhado muito, tentando, mas muita resistência no Congresso, mas eu acredito que vai acabar passando aí desta vez, espero que sim. Mas, de qualquer maneira, naquela época, eu exerci o cargo com total independência e nós enfrentávamos duas crises no Brasil, naquela época, que eram crises irmãs, coisa similar a que alguns países ainda enfrentam hoje, né? O próprio vizinho nosso aí, a Argentina, tem ainda hoje esse tipo de problema, que é duas coisas. Primeiro, a deficiência de reserva cambial. Naquela época, para vocês terem uma ideia, quando eu assumi, o Brasil tinha um pouco mais de 20 milhões de dólares de reserva e essa reserva estava sendo consumida, porque o Brasil estava tendo déficit e não conseguia captar, estava havendo uma evasão de capital. Nós chegamos a ter 15 bilhões de dólares de reserva e tínhamos uma dívida com o FMI de 30, o dobro. Então, o país estava quebrado, objetivamente. A inflação chegou a ser, logo no início de 2003, a cerca de 17% ao ano. Então, a inflação, de fato, altíssima. E nós tínhamos 40% da dívida doméstica do governo indexada ao dólar. Então, como o dólar subiu muito em função da crise cambial, para vocês terem uma ideia, o dólar chegou naquela época a praticamente 4, o que atualizado em termos monetários até hoje dá quase 7 hoje. Chegamos perto de 6 aí, mas ainda está em patamar inferior ao que aconteceu quando eu assumi o Banco Central. Enfrentamos isso, acumulamos reservas. Quando eu deixei o Banco Central, no início de 2011, nós tínhamos aí quase 300 bilhões de dólares de reservas. Isso foi mais do que suficiente para enfrentar todas as crises. Subiu um pouco, chegou a 370, agora já baixou, está um pouco abaixo de 350, mas está bem. Acho que o número ainda é muito confortável. Nós deixamos aí, de fato, um patamar de reserva muito bom para o Brasil, porque nós deixamos aí com parte do passado a questão das crises cambiais, que não é uma crise de taxa de câmbio, é uma crise de falta de moeda mesmo. E tinha outra, que era a inflação, que vinha mais ou menos em paralelo com isso, etc, etc. Conseguimos controlar também a inflação, uma política dura, de 2004 até 2010. A inflação média foi exatamente a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Com isso, o Brasil pôde crescer muito. Naquele período, a nossa taxa média de crescimento nos 8 anos foi 4%. Se nós tomarmos 2004 a 2010, foi quase 5%. Então, a taxa de crescimento muito elevada, muito forte. 11 milhões de empregos foram criados e cerca de 50 milhões de pessoas cruzaram a linha de pobreza para cima. Em 2015, 16, quando eu entrei no Ministério da Fazenda, o problema já era outro, era fiscal. Nós tivemos uma crise fiscal, uma dívida crescendo muito e que tinha um patamar de crescimento insustentável. Enfrentamos o problema, o Brasil tinha caído 5% do PIB em 12 meses, de maio de 2015 a maio de 2016, recuperamos, em 2017 saiu da crise, já estava crescendo a mais de 2%. Depois voltou um pouco para baixo, com 18, eleição, greve de caminhoneiro, não sei o quê, continuou baixo em 19, cresceu aí ao redor de 1%, 1,1%. Em 2019, e a expectativa é que aumentasse um pouco em 20, mas agora, com a pandemia, evidentemente, vai cair. Então, é esse o quadro. Mas qual é a diferença dessa crise? Daquelas. Por isso que eu estabeleci essa diferença. Que a crise de 2008, que eu enfrentei, eu falei da crise de 2002, 2003. Agora, a crise de 2008. 2008 foi uma crise de crédito.
bancos americanos, o subprime, quebraram, os bancos europeus tiveram problema, cortaram as linhas de crédito para o Brasil, nós tivemos uma crise de crédito no Brasil gravíssima. Mas, felizmente, tínhamos reservas, pudemos emprestar para os bancos, para as empresas em dólares, substituindo o sistema financeiro internacional, e, em consequência, o Brasil pôde sair da crise, como saiu em 2017, né, como consequência de medidas fiscais, contenção fiscal. Mas qual é a diferença? De 2008, no Brasil, foi uma crise de crédito, e depois de derivativo de câmbio. Né? Empresas que tinham vendido câmbio, estavam short. Então, é uma crise financeira. Em 2016, 17, 2015, 16, 17, foi uma crise fiscal. As duas, portanto, econômicas. Financeira, fiscal, mas econômica. Agora não, nós temos uma crise de saúde. E como consequência da crise de saúde, temos uma crise de economia. Como a Europa está mostrando muito bem, etc., está um pouco à frente nessas curvas e também no combate. Então, para isso é que está se tomando todas as medidas, etc., visando controlar a pandemia, em primeiro lugar, e, consequência, controlar a crise econômica. Então, esse é o quadro. Qual é o impacto disso? São Paulo vinha crescendo mais do que o Brasil em 2019. Até 18, o desempenho de São Paulo tinha sido percentualmente um pouquinho menor que a média nacional. Em 15, 16, porque São Paulo é um estado altamente industrializado, a indústria caiu muito, portanto, em 15, 16, São Paulo caiu até mais do que a média nacional. Antes, cresceu um pouco mais, 20% a mais, por aí. Segundo dados do Banco Central do Brasil, que mede consistentemente dados da economia estadual e economia federal, diferente do IBGE, que publica da economia nacional, mas apenas um ano depois dos estados. Então, vamos pegar os dados do Banco Central, que eu conheço bem, são bem confiáveis. É o IBC-BR. O Brasil, ao redor de 1% de crescimento em 2019 e São Paulo, 2,8% de crescimento. Crescimento forte, muito impulsionado por investimento. Então, isso é positivo. Fizemos uma série de viagens, etc. Tivemos em Londres, o governador e eu, tivemos na Alemanha, tivemos na China, no Japão, Dubai, Abu Dhabi, etc. Devemos retomar o próximo ano essa agenda de viagens. Mas, de qualquer maneira, o fato é que São Paulo estava crescendo bem. Agora, o que está acontecendo? É uma crise brutal. Nós podemos medir muito bem através da arrecadação do Estado, ela caiu 22% no mês de abril e caiu mais, deve cair, tá? Previsão aí, por enquanto, mas tudo indica que deve cair mais de 30% a arrecadação total de todos os impostos do Estado no mês de maio. E também pouco mais de 30% no mês de junho. Portanto, é uma queda fortíssima que reflete a queda na economia. Então, nós temos assumindo a essa altura que numa crise desta, a economia de São Paulo deve ter um desempenho similar ao desempenho da economia brasileira. É difícil prever. Então, nas diversas hipóteses, vamos adotar essa, apesar que estava crescendo mais. A economia brasileira, o relatório Focus do Banco Central, quer dizer, o relatório que consulta mais de 100 economistas do Brasil inteiro, hoje está com uma previsão de queda de um pouco acima de 5,5%, por aí. Queda do PIB do Brasil esse ano. A nossa estimativa é que possivelmente será mais, o Focus vai devagar chegar lá, mas eu já estou trabalhando com a hipótese de um 7% de contração do PIB este ano, que é próximo à contração de muitos países da Europa hoje. Então,
Este é o quadro da economia brasileira, que reflete-se certamente na economia de São Paulo. São Paulo interage com o Brasil todo, compra, vende, e essas medidas afetam diretamente aqui o estado de São Paulo. A quarentena, ela não atinge a maior parte das empresas diretamente, 74% do total das empresas não são atingidos pelas medidas de quarentena, não tem restrição de funcionamento direto. 26% tem restrições, ou restrições rígidas ou restrições médias. Mas o fato é que mesmo nessas 76% de empresas que não têm restrição direta por causa da quarentena, tem restrição por causa da demanda, vocês sabem disso, estão vivendo isso. Então, e nós estamos olhando isso através da arrecadação. Então, a contração é em todos os setores e portanto, temos aí um problema bastante sério. Então, qual é o impacto para São Paulo? O impacto para São Paulo, a nossa expectativa é que seja, portanto, aí uma contração do produto próximo aí dos cerca de 7% ao ano, comparado, então, com 2019. E uma recuperação. Nós esperamos aí que até o final do ano já esteja recuperando, mas só vai atingir esse patamar em que entramos na crise, o nível vai atingir já mais à frente. Vai depender um pouco aí depois da velocidade de recuperação, que está ainda pouco previsível, principalmente pela questão da pandemia. Quando a curva de contaminação vai atingir o pico? Quando ela, de fato, vai atingir um patamar, como já está chegando em alguns países da Europa, e muitos países já estão num processo já de abertura. Alguns me perguntam, mas é abertura aqui em São Paulo? Está para ser? Não está para ser anunciada uma abertura, principalmente na região metropolitana de São Paulo. O que nós anunciamos nas últimas reuniões e entrevistas é o seguinte: a partir de 1º de junho, começa uma abertura gradual, principalmente no interior de São Paulo, né? Mais na região do oeste de São Paulo, as regiões de menor densidade e de maior capacidade de atendimento hospitalar. Aqui na região metropolitana vai depender da evolução do número de casos, evidentemente, e da capacidade hospitalar. Hoje mesmo eu vi um dado há pouco que o preenchimento de leitos de UTI está ao redor de 91%. É um número já preocupante, evidentemente. Estamos comprando o máximo possível leito, montando hospitais de campanha, estádio, etc., e comprando respirador, etc. É difícil, inclusive, tem uma luta para conseguir comprar respiradores aí. Todos querem e tem dificuldade de produção. Algumas indústrias nacionais, principalmente automobilísticas, já estão, inclusive algumas europeias, estão já num processo de adaptação que não estão permitindo começar a produzir também respirador. Isso é importante, vai ajudar um pouco, mas a grande parte ainda está importada. Então, esse é a frente que nós chamamos aqui de proteção à vida, né? Em primeiro lugar. Segundo, proteção às empresas. Aí é uma política que é fundamentalmente federal. Por quê? Porque no Brasil, ao contrário de alguns outros países, como mesmo até uma certa medida dos Estados Unidos, tem municipal bond, etc. Aqui, qualquer emissão de papel de dívida é uma prerrogativa do Tesouro Nacional. Bom, então, nós temos todo um trabalho aí que foi aprovado, um projeto no Congresso, etc., um projeto de lei, e que está pronto, aguardando sanção do presidente, onde compensa uma parte da queda de arrecadação de impostos, e não tudo, mas uma parte, e prorroga o vencimento de dívidas do Estado, com a União e com bancos oficiais até o final do ano, e tem um certo montante que vai para cada Estado, proporcional ao tamanho, etc.,
para compensar a queda da arrecadação. Juntando tudo, nós conseguimos manter uma arrecadação que cobre as despesas do ano. Esse projeto aprovado pelo Congresso está aguardando a sanção do presidente da República. Ele já tem mais de uma semana, não sancionou ainda, e ele tem um prazo legal para isso, que é o dia 27 deste mês. Então, tem mais aí 2 dias, onde, caso ele não sancione, aí existe a chamada sanção tácita, que ou ocorre automaticamente, ou, na pior hipótese, é uma sanção, passa a ser uma promulgação feita pelo presidente da Câmara, e se não o fizer, pelo presidente do Senado Federal. Este é o quadro, isso alivia um pouco a situação, mas evita o déficit de caixa do Estado. Não resolve o problema. Então, o Estado, de fato, tem que fazer um controle rígido de despesas, etc., e controle também de arrecadação. Por quê? Porque as despesas aumentam, na realidade. Toda a compra de leitos, respiradores, hospital de campanha, todo o combate à pandemia é feita, em última análise, pelo Estado, não é diretamente pelo governo federal. Segundo, nós temos as despesas todas de segurança. A despesa de segurança aumenta, porque o fato é que é necessário agora manter um policiamento extensivo em todos os locais da cidade para não haver uma impressão de facilidade para o crime. Então, e uma ação mesmo, e uma ação, inclusive, de orientação da população, problema, a questão da quarentena, etc. Resumo da questão da abertura. Então, o mais provável é uma restrição um pouco maior e em algumas regiões, como na metrópole, e uma abertura gradual no interior. Vai chegando, vai acabar chegando, e será setorial, por cada setor da economia. E nós temos aí uma série de grupos de trabalho que estão desenvolvendo os protocolos para cada setor. A indústria química, eletromecânica, automobilística, etc. Cada setor com seus protocolos, com medidas de proteção aos operários, funcionários, etc. Distância mínima, isso e aquilo, ou, em alguns casos, é necessário até colocação de barreira de plástico entre um e outro, dependendo da distância, e etc, etc, etc. Questão de reabertura. Comércio de rua é uma coisa, shopping é outra. E estamos definindo com esses setores todos, negociando, para que depois, aos poucos, na medida em que os indicadores, as métricas permitirem, nós vamos liberando gradualmente. E aí, evidentemente, isso é que permitirá também a recuperação da atividade econômica. Então, esse é o quadro geral que eu gostaria de dar a todos e abrir para perguntas, comentários, observações, etc., para nós prosseguir. Obrigado. Perfeito, senhor secretário. Antes de abrir para as perguntas dos associados, eu vou colocar algumas coisas que o senhor comentou durante a entrevista. O senhor comentou sobre eventuais políticas que os senhores fizeram internacionais, para talvez algumas concessões, privatizações, né? O senhor comentou que foi para Londres, que diz respeito também à Câmara Britânica. Como é que, aí a pergunta, como é que ficam todas essas políticas que vinham provavelmente indo muito bem, né? Porque o Estado em si estava crescendo mais do que o país, né? Atrelado a isso, você acredita também que caso a gente demore um pouco mais, né, para essa reabertura pontual, né, a gente tem uma projeção para 2021 de um PIB por volta de 3,50, eu acho que é Brasil, né? E provavelmente se o Estado estava crescendo mais, provavelmente o Estado de São Paulo seria mais do que 3 alguma coisa, talvez 4 alguma coisa, um pouco mais acelerado, conforme vinha anteriormente.
se isso vai ser uma realidade também pós-Covid, né? A gente vai acelerar mais do que o Brasil, né? Acho que esse também é um ponto importante, né? Visto também que a própria cidade em si, acho que a cidade de São Paulo corresponde a 10% do PIB, só a cidade, a metrópole, né? Se eu estou enganado. Bom, e basicamente, e se a gente também está organizado para eventual para essa segunda onda se estende mais, né? Se existem políticas do Estado, não propriamente políticas que vêm do governo e batem apenas no Estado, políticas apenas do Estado que consigam auxiliar financeiramente essas empresas. Foi um mix de algumas perguntas, todas de uma vez. Pois não. O importante agora, eu gostaria só de voltar um pouco baixo. Eu acho que é muito importante que, de fato, todos esses programas federais anunciados no orçamento de guerra e etc., sejam implantados e a partir daí, nós possamos ter uma preservação maior da atividade econômica. Não é? E, em função disso, teremos aí um crescimento maior. Como você disse, tem todas as condições para crescer mais do que os anos anteriores. O Brasil crescer mais, inclusive porque vai ter muita capacidade ociosa e, por consequência, a economia de São Paulo pode crescer mais ainda. Mas vai ser muito importante que os programas federais sejam bem executados de maneira a que preserve o maior possível as empresas. Como eu disse, no Brasil é uma prerrogativa do Tesouro Nacional emitir títulos de dívida. Portanto, esses programas todos são programas federais. O Estado tem o Banco de Desenvolvimento de São Paulo, que tem uma ação muito eficaz, muito efetiva, etc., mas que, evidentemente, não será uma ação que vai se concentrar, por exemplo, em grandes empresas ou até médias empresas. Elas são mais concentradas em pequenas e médias empresas e que depende muito de repasses do BNDES. Então, o BNDES tem caixa e é importante, então, que o BNDES, de fato, efetue os repasses tempestivamente, de maneira que nós possamos tocar em frente e abrir realmente a carteira de financiamento do Banco de Desenvolvimento de São Paulo, e com isso nós temos condições de proteger as pequenas e médias empresas, sair da crise. Agora, as grandes empresas, médias empresas, essas aí têm toda essa programação federal feita através dos bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e através de todos os bancos também comerciais privados, e também os programas especiais previstos no orçamento de guerra do Banco Central do Brasil, de compra de carteira de instituições financeiras e também de títulos diretamente do mercado. Eu acho que quanto mais for preservado o Pacto Produtivo Brasileiro neste período, mais rápido deve se dar o crescimento pós-crise. E o Estado de São Paulo está tomando todas as medidas necessárias para isso. Como eu disse, vamos agir forte. Já vimos agindo forte antes e a expectativa é na mesma linha. Você mencionou a questão das concessões. Foi efetuado o maior leilão, né, a licitação para o maior investimento rodoviário do país privado, 14 bilhões de reais para a estrada de Piracicaba Panorama, que é a chamada PIPA, quer dizer, uma estrada com investimento muito bem sucedido, etc., capitaneado um grupo vencedor por uma instituição financeira nacional, cujo grande investidor é o Fundo Soberano de Singapura, o GIC. Portanto, todo um programa em andamento e temos uma série de ações de privatização que estão aí no pipeline, prontas para serem lançadas tão logo a economia volte ao normal e os mercados também voltem ao normal para que tudo isso possa ser efetivado. Mas os planos estão sendo mantidos, acelerados até para uma retomada o mais rápido possível no pós-crise. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Luiz Guilherme Primas, que eu acredito que já tenha sido
parcialmente respondido. Luiz Guilherme, que é o presidente do Comitê Legal aqui de São Paulo, que diz o seguinte, que as iniciativas dos bancos do BNDES não estão chegando a empresas menores, né? Eu acredito que isso até possa ser uma realidade da dificuldade, eventualmente um pouco mais burocrática, que dessas iniciativas que o governo coloca em termos de crédito talvez não estejam chegando. Tem algum projeto de apoio para essas empresas? Além, acredito que o Acelera São Paulo, que o senhor mencionou, enfim, tem como chegar de uma forma mais fácil ao pequeno empresário esse incentivo federal? Olha, vamos nos concentrar então no incentivo federal. O Banco de Desenvolvimento de São Paulo está trabalhando, está buscando aí a sua fonte principal de financiamento, que é o BNDES. Tivemos reuniões com o BNDES, eu próprio fiz reuniões com ele, etc., recentemente, que o Banco de Desenvolvimento de São Paulo é muito eficiente, muito rápido nessas liberações, desde que receba os recursos que até hoje não chegaram. Estamos trabalhando para ver se o BNDES libera o mais rápido possível, isso é muito importante. Em relação aos programas federais, que é o foco da questão, na medida que é o grande programa, de fato, está havendo alguns problemas de execução e etc., mas esperamos, né, que seja uma questão de preparação das instituições, né, para, de um lado, conceder crédito e valor e número, digamos assim, mais expressivo, mas também uma dificuldade inicial dos bancos em concessão de crédito com empresas que estavam com vendas decrescentes. É muito importante, nesse aspecto, aquilo que eu mencionei, o Banco Central exerceu os novos poderes dados pela emenda constitucional chamada de orçamento de guerra, que, entre outras coisas, dá poderes ao Banco Central de comprar créditos dos bancos. Então, um banco oficial, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa, ou mesmo um banco privado, pode conceder crédito à empresa e repassar esses créditos para o Banco Central, que é o que o Banco Central americano, o Federal Reserve, está fazendo, o Banco Central Europeu, etc. Então, isso é muito importante que seja... Não é o fato de que possa haver uma substituição do setor bancário, não, mas é uma questão de garantia de liquidez, de maneira a que isso garanta uma sustentabilidade e, a partir daí, as empresas possam ter acesso ao crédito e possam, de fato, crescer. A questão agora é de implementação e de execução mais do que de conceituação. Perfeito. O Aloysio Andrade faz um outro comentário, que é o seguinte: há uma tendência de redução de globalização no pós-pandemia. Como o senhor entende que afetará o Brasil e o Estado caso isso ocorra? Desculpe, de um estágio... Ele comenta que existe uma tendência, de fato, de redução da globalização na pós-pandemia, né? Ou seja, o mundo talvez menos globalizado do que atualmente. Como o senhor entende que isso possa afetar tanto o Brasil quanto o Estado de São Paulo? Olha, eu espero que não ocorra, né? Porque para essa retomada da economia global, esta interação, esse comércio internacional vai ser mais necessário do que nunca. Evidentemente que nós tivemos aí aquelas questões protecionistas foram colocadas por alguns governos, temos toda essa tensão aí entre alguns países, medidas protecionistas, muito resultado de eleições e de predominância eleitoral de algumas regiões que tiveram muita eliminação de emprego em função de criação de indústria em outros países do mundo, etc. Mas eu acredito que a globalização é uma coisa de longo prazo e ela veio para ficar. Nós podemos ter algumas restrições ou voltas, ou etc. Mas a globalização, eu acredito que a tendência é ela ser retomada. Podemos ter, no primeiro momento, uma certa atitude de defesa,
Mas, evidentemente, que as economias precisam, evidentemente, cada vez mais se abrir a competição e poder crescer. Perfeito. A Renata Duarte, que é a presidente do Comitê de Economia, de Comércio e Investimentos, ela pergunta o seguinte: há alguma intenção de lançar algum programa para acelerar a homologação dos créditos acumulados de ICMS para que sejam utilizados para pagamento desse tributo na importação e na transferência? Você pode repetir, por favor, que eu estou vendo aqui. Repetir houve um probleminha aqui na transmissão. Você repetir a pergunta, por favor? Claro, repito sim, com certeza. Há alguma intenção de lançar algum programa para acelerar a homologação dos créditos acumulados de ICMS para que sejam utilizados para pagamento deste tributo na importação e na transferência para pagamento a fornecedores? Olha, no momento, a possibilidade financeira de fazer isso, ou fiscal, é inexistente, né? Porque o Estado está com a queda de arrecadação. Então, nós estamos precisando, de fato, de ter um repasse federal para pagar as despesas. Então, é um momento em que, na medida em que cai a venda da empresa, cai a arrecadação do Estado. É paralelo. E, na realidade, a do Estado cai um pouco mais, porque ainda tem aumento da inadimplência, do que está, de fato, acontecendo com a venda de todas as empresas. Quer dizer, na economia como um todo, de um lado cai venda, o imposto cai junto. É imposto basicamente valor adicionado, imposto para o Estado. E depois, por inadimplência, cai um pouquinho mais. Portanto, nesse momento, nós temos que passar por isso. Depois do pós-crise, aí vamos ver como é que vai se comportar vão se comportar todos esses números, para a partir daí nós podemos ver o que pode ser feito para incentivar o crescimento. Perfeito. Márcio Zanetti, da Economist Intelligence, pergunta o seguinte: alguns analistas internacionais questionam a capacidade do Brasil em realizar reformas estruturais necessárias para o crescimento sustentável no longo prazo pós-Covid. Quais as condições políticas necessárias o senhor considera para que as reformas sejam tocadas? Olha, eu acredito que é possível, sim. Espero que seja. Nós tivemos aí, por exemplo, a aprovação da reforma previdenciária, a reforma da Previdência, que foi possível, inclusive, por uma ação do Legislativo forte. Quer dizer, não foi necessariamente um grande entrosamento executivo-legislativo. O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado exerceram uma posição de grande liderança e conseguiram uma aprovação de uma reforma fundamental para o Brasil. Agora, eu acho que será muito importante o prosseguimento disso, seja a reforma administrativa, seja a reforma tributária. Que a reforma tributária está praticamente pronta, lá na Câmara, falta apenas alguns impostos federais, o governo federal vai ter que encaminhar ainda, e a reforma administrativa federal e de cada estado, né? Nós conseguimos também já aprovar no estado de São Paulo a reforma da Previdência, estamos trabalhando na administrativa, e tudo isso, eu acredito que de um lado tem dificuldade de articulação política, mas por outro lado tem uma consciência muito maior hoje da opinião pública e dos parlamentares, do executivo, etc., de que precisam fazer essa reforma. E vai ser mais necessário do que nunca. Então, acredito que haverá, sim, condições de aprovação disso no momento em que a situação toda voltar. Perfeito. A gente tem uma pergunta da nossa presidente do Conselho, a Ana Paula Vitelli. Ana, você quer fazer essa pergunta presencialmente? Mais fácil? Faço sim, Alan. Na verdade, eu vou pegar a carona da pergunta do Luiz Guilherme Primos, e aí amplio ela para o doutor Henrique Meirelles. Em que momento o senhor mencionou, doutor Meirelles, o seu envolvimento com a Câmara Americana de Comércio, e, obviamente, toda a proximidade que o senhor tem com a nossa Câmara de Comércio.
Como é que as câmaras de comércio, como a Bridgestone, podem auxiliar, né, neste processo de recuperação? Né? Nós temos aqui grandes empresas britânicas associadas, empresas brasileiras também, com atuação em São Paulo, principalmente, mas também nacionalmente. Como é que o senhor vê o papel das câmaras, eventualmente, num auxílio nesse processo de recuperação? Nós temos diversas maneiras de fazer. Primeiro, o que nós estamos fazendo aqui, já é importante, né? A transmissão das informações. Né? Hoje, o evento que vocês estão fazendo tem já uma utilidade importante nesse aspecto. Segundo, existe aí todo um prosseguimento nesse fornecimento de informações, etc. Porque uma das coisas fundamentais agora é a informação. As empresas entenderem o que está acontecendo e quais são as perspectivas. Tá? Então, isso é sempre importante, mas agora mais importante do que nunca. E finalmente, se vocês puderem, por exemplo, nos transmitir dentro desse quadro, dentro do que vocês estão vendo aí e das nossas conversas aqui, também toda a nossa discussão, mas vendo tudo o que está aí se passando, e é sempre muito útil vocês encaminharem sugestões, etc., do que está sendo feito, que tem tido sucesso em outros países, seja na Europa, seja no Reino Unido. Particularmente. Isso tudo pode ajudar e é bem-vindo, e é um papel importante aí que as câmaras podem fazer. Perfeito. Excelente, muito obrigada. Doutor Henrique, mais uma pergunta aqui para o senhor, do Aloysio. O senhor entende que o real depreciado, como está, tornará viável a substituição de produtos importados para a produção local? O Estado de São Paulo tem algum plano para incentivar isso? A importação de? Vou repetir a pergunta. O real depreciado... Como... Vou repetir a pergunta, senhor doutor. O real depreciado, como está, tornará viável a substituição de produtos importados por produção local? O Estado de São Paulo tem algum plano para incentivar isso? Olha, não há dúvida que o processo de câmbio, né, na medida em que o mercado esteja funcionando normalmente, etc., e que se mantenha um real um pouco mais depreciado, isso é evidente. De um lado, incentiva um pouco a substituição de importações, uma questão de preço, e também incentiva as exportações, né? E torna mais caro, evidentemente, a importação. Quando nós temos risco de inflação, ou inflação já no limite da meta, esse é o problema, porque o câmbio pressiona a inflação. Felizmente, a economia está funcionando como devia, uma recessão brutal dessa está levando a uma queda da inflação, o que abre margem, evidentemente, para que não se preocupe-se do ponto de vista da inflação, a questão da taxa de câmbio. Então, existe, sim, uma oportunidade maior, e o que São Paulo está fazendo, já fez, vai fazer, é, como sempre, promover investimento, melhora do ambiente de negócio, melhora da facilidade de produzir, todos os projetos que nós já temos, a estruturação dos polos industriais de São Paulo, etc., todo o processo que já veio funcionando antes, toda a linha que incentivou, fez com que São Paulo crescesse mais, e, evidentemente, num processo desse vai abrir espaço, certamente, para muito investimento, e estaremos aí atuando ativamente no sentido de promover isso. Perfeito. Doutor Henrique, agora eu mesmo fazer uma pergunta pessoal aqui, que já ainda tem um tempinho, que eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente, o que o senhor enxerga, ou talvez o senhor fizesse diferente das políticas monetárias atuais, né? Ou seja, a gente viu aí uma injeção de recurso, de crédito, de moeda, uma injeção de recurso financeiro na nossa economia, acho que talvez nunca antes vista através de políticas monetárias, né? Nós estamos vendo aí
o Banco Central podendo, talvez, acho que não sei se já foi aprovado, talvez comprar títulos públicos e até títulos privados, né, debêntures e afins, né, coisa que os Estados Unidos já poderiam, outros mercados já faziam isso, mas o mercado brasileiro nunca fez isso. E se isso, posteriormente, ou seja, é óbvio que a gente entende que está numa recessão atual, eventualmente está numa depressão, algumas pessoas dizem, mas se isso pode gerar algum tipo de risco inflacionário no futuro, né? Ou seja, a gente está fazendo uma injeção de dinheiro forte na economia, né? A gente está, teoricamente, aumentando os gastos públicos, né? E se vai existir risco inflacionário, de repente, em 2022, 2023, quem vai pagar essa conta? Eu acho que essa é a grande pergunta que fica, né, de repente, aí, até para fechar aí o nosso painel. Quem vai pagar toda essa conta de toda essa injeção financeira que nós estamos vivendo hoje? Bom, pergunta, nós temos dois tipos aí de ação. A primeira diz respeito ao Banco Central. O Banco Central está fazendo a coisa certa, está na direção certa, não há dúvida, pode até ir um pouco mais fortemente, porque, como disse o Mário Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, quando perguntaram a ele o que o Banco Central Europeu deveria fazer para enfrentar a crise, ele disse, whatever it takes. Isto é, tem que fazer o que for necessário para proteger o parque produtivo e depois recuperar a economia pós-pandemia. É evidente que nós temos aí que olhar a questão da inflação com cuidado. No momento, a inflação, a expectativa de inflação está caindo, não está subindo, e está longe da meta. Nós temos aí uma inflação que está aí ao redor de 2% até caído, a expectativa, e possivelmente será daí para baixo no ano. Temos uma meta de 4%. Então, tem espaço aí para toda essa política de queda da taxa de juros que o Banco Central está exatamente efetuando e compra de títulos de crédito, etc., no momento em que isso foi executado de acordo com a emenda constitucional aprovada. E dito isso, fala, bom, mas e o futuro? O futuro vai demandar, quando o futuro chegar, esperamos que chegue mais cedo do que tarde, certo? Aí o Banco Central vai agir de acordo. O Banco Central tem lá os seus modelos, o seu planejamento, aí o Banco Central vai agir de acordo. No momento em que a atividade econômica estiver crescendo, que o produto potencial do país estiver sendo atingido, isto é, o nível de atividade estiver voltando aos patamares anteriores, se a taxa de crescimento estiver muito elevada e a inflação, a expectativa de inflação começar a subir para patamares já ao redor da meta, até ameaçando passar, aí o Banco Central vai, evidentemente, levando-se em conta os seus modelos, as suas projeções, vai dizer, bom, daqui a tanto tempo, tantos meses, etc., a inflação já vai atingir a meta, vamos já tomar a atitude. Resumo, a ação de política monetária é essencialmente de curto prazo. Curto prazo, no caso, alguns meses, né, a defasagem. Mas o Banco Central, ele tem a mão na calibragem da economia. A economia está caindo, então ele tem que incentivar para que ela recupere, não se superaquecer ou bem muito antes disso. Mas no momento em que, olhando lá na frente, na projeção, vai ver lá na frente a inflação subir, aí o Banco Central faz a política de contenção. Se nós olharmos no passado, por exemplo, como eu estava no Banco Central, isso aconteceu várias vezes. Por exemplo, a economia estava muito baixa em 2003, crescendo muito pouquinho e ameaçando até entrar em recessão. Então, o Banco Central, no primeiro momento, controlou a inflação, subiu o juros, mas depois começou a cortar. Em 2004, cresceu aí 6%. E tinha espaço, mas já ameaçou superaquecer, passar do limite. O Banco Central apertou de novo. Aí o crescimento
em 2005 já foi a metade do crescimento de 2004. Aí já pôde de novo continuar. É a função do Banco Central. Calibrar isso, o Banco Central tem toda a instrumentação para fazer isso. E hoje a situação do Brasil, nesse aspecto, é muito mais confortável. Né? O nível de inflação está muito mais baixo, etc. Com isso, houve já uma desindexação razoável da economia, ainda tem coisa indexada, mas desindexou muito. Então, tudo isso tem um comportamento mais adequado. Agora, a pergunta de quem vai pagar a conta, na realidade, ela tem que se referir à dívida pública. Essa sim. Né? Com todo o crescimento da despesa pública necessário em qualquer país agora para combater a crise, evidentemente que a dívida vai subir. Não tem dúvida, inevitável. Subindo a dívida, aí essa dívida vai ter que ser paga. Em primeiro lugar, controle das despesas, aplicar o teto de gastos novamente, fazer a reforma administrativa e outras reformas. Muito bem. Controlar a despesa. A primeira coisa em relação à dívida. Taxa de juros já está baixa, vai entrar no pós-crise baixo. Então, isso vai ajudar um pouco. E com grande capacidade ociosa na economia, pode acontecer, e se acontecer, o Banco Central vai detectar então, a prudência, mas é pouco provável que haja uma retomada muito forte. Então, tudo isso faz com que, de fato, a dívida, primeiro, controle de despesa. Segundo, o carregamento da dívida tende a ser um pouco menor do que no pré-crise, pelo menos os primeiro ano, seja o tempo que for. Enquanto tiver uma grande capacidade ociosa na economia. Depois, além disso, faz-se as reformas todas fundamentais, né, para controlar mais ainda o nível de despesa. E, a partir daí, vamos começar a amortizar devagar a dívida pública. Como? Além disso, aí o país, de fato, tem que crescer mais. Não só crescer logo pós-crise, para encher a capacidade ociosa, que tecnicamente, em termos de macroeconômicos, é o hiato de produto, né, em inglês o output gap. Né? Então, havendo então, o crescimento disso, depois nós temos que aumentar o chamado produto potencial do país, que é a capacidade do país crescer mais, né, sem produzir inflação, que é uma produtividade. Existe uma série de coisas que já foram feitas no Brasil. Por exemplo, essa questão administrativa que eu já mencionei, reforma administrativa, a reforma da máquina do Estado federal e estadual. Depois, concessões do setor privado. Já mencionamos a concessão rodoviária, né? De Piracicaba para Orlando, etc. Entrada forte de capital privado para as concessões. Existe interesse, existe muitas possibilidades. Então, ferrovias, rodovias, etc. Se possível, privatização, acelerar esse processo, venda de ativos do Estado, né? Federal, estaduais, tudo isso na direção certa. Fazer a reforma tributária para simplificar a vida das empresas, desburocratização fundamental. Tudo isso tem condições de aumentar a capacidade do país de crescer. Ao invés de ficar crescendo aí, no primeiro momento, cresce mais, capacidade ociosa. Depois, para que isso não volte a um patamar de 2%, fique estacionado aí, se tudo correr bem, nós temos que fazer isso tudo para que o potencial do país possa subir acima de 3%, quem sabe 4%. Aí, crescer de forma sustentável uma taxa maior, isso vai gerar mais arrecadação, isso vai gerar recursos para o pagamento da dívida. Idealmente, se tudo for feito da forma correta, o que vai ajudar, o que vai pagar a dívida é o maior crescimento. Gera mais imposto. Em resumo, quem paga, idealmente, tem que ser a maior eficiência, maior produtividade da economia. E que todos trabalhando a mesma coisa produzam mais e melhor. Evidentemente, qual é o custo disso, em última análise? Que se tudo isso acontecesse sem ter havido a crise, seriam recursos adicionais para investimento público, até para corte de impostos no futuro, etc.
Mas, com tudo isso, isso vai servir, obviamente, esse aumento de produtividade, etc., para amortizar dívidas. Isso é o resumo do país. E qual é a herança disso tudo no final? Uma capacidade maior de produzir mais e melhor, que seria um resultado extremamente positivo depois de todo esse sofrimento, essa tragédia, essa destruição de vidas e de economia e dificuldade de empresas, etc. Essa toda tragédia que a humanidade está vivendo, nós teremos condições de aprender com esse problema, e mais do que aprender, nós já sabemos o que fazer. O que precisa agora é isso, dar motivação, mobilização a todos para fazer o que é necessário para depois o país poder crescer a taxas mais elevadas e isso poder pagar. Perfeito, senhor secretário. Senhor secretário, eu disse que era para fechar, mas eu recebi uma última pergunta, não sei se o senhor está muito em cima do tempo, são 5h30, se o senhor puder comentar rapidinho em 2, 3 minutos, que é do nosso head do Comitê de Óleo e Gás, Carlos Peixoto, que gostaria que você comentasse brevemente o que os secretários de Fazenda dos estados estão fazendo para coordenar entre si e evitar a guerra fiscal no período pós-pandemia. É uma boa pergunta também. Nós fizemos um trabalho em conjunto grande, todos os estados, e houve, inclusive, uma reunião importante aqui no Palácio Bandeirantes, em São Paulo, todos os secretários de Fazenda, tivemos reuniões também em outros estados, agora tudo virtual. Mas foi chegado a um acordo inédito nos últimos 30 anos, em que os 27 estados, os 27 secretários de Fazenda concordaram num projeto de reforma tributária. Isso é muito importante, porque isso diminui o custo das empresas para pagar imposto. Quando eu era ministro da Fazenda, fiz um convênio com o Banco Mundial, técnicos do Banco vieram a Brasília, passaram um ano, nós trabalhamos em conjunto, desenvolvendo uma série de projetos para diminuir o custo de produzir no Brasil. É aquele ranking do Banco Mundial, o Doing Business, em que o Brasil estava mal classificado e ainda, de certa maneira, está. Precisa melhorar muito, mas tem campo para melhorar. E esse mapa já está todo determinado. Então, a reforma tributária ela está basicamente pronta, o projeto já foi apresentado no substitutivo por todos os estados, unanimemente, inédito isso, integridade. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, falta apenas a parte federal para complementar isso, mas que acreditamos que o governo federal vai apresentar toda logo em seguida. Por quê que eu digo que falta a questão federal? Porque nós estamos falando aqui dos impostos dos estados, dos impostos dos municípios. Chegaram a um acordo e apresentaram. E o governo federal apresentando o seu projeto, logo em seguida nós temos condições aí sim de usar tudo isso para fazer com que esta unanimidade que foi conseguida em todos os secretários de Estado do Brasil inteiro, nós conseguimos então com que todo esse projeto de reforma tributária, que é um problema, né, segundo estudos do Banco Mundial, naquela época, em 2016, a empresa média no Brasil estava gastando 2.600 horas de burocracia para pagar imposto por ano. Nós teremos condições de reduzir isso dramaticamente e também eliminando completamente a guerra fiscal através de uma padronização de procedimentos de diversos estados e padronização de alíquotas, etc. Será um avanço muito grande. Obrigado. Perfeito. Bom, gostaria aí de agradecer enormemente o nosso convidado, o senhor secretário Henrique Meirelles. Gostaria de também agradecer aí a nossa os presentes, agradecer aos nossos associados. Queria passar aí a palavra aí à Ana Paula para conduzir aí o fechamento. Obrigada, Alan. Obrigada, doutor Henrique Meirelles. Reforço aqui os nossos agradecimentos já
dados pelo Alan, mas reforçando em nome, então, da Câmara, o agradecimento por mais uma vez estar conosco nesta conversa. Recebemos muitas manifestações de agradecimento daqueles que estavam nos assistindo em nosso canal do YouTube, então repasso ao senhor esses agradecimentos por essa sessão tão esclarecedora, esse momento importante de compartilhar informações, como o senhor mesmo colocou, e agradeço aos demais participantes que estavam conosco aqui no nosso canal do Zoom, aos associados e toda a equipe que esteve à frente da organização desta iniciativa. E desejo a todos uma excelente tarde, uma ótima semana. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a todos. E, finalmente, algo muito importante hoje em dia. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Até logo. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Muito obrigada. Até logo. Obrigada, Alan. Obrigada, Carolina.